Domo, meus queridos fãs de Black Clover, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo sobre o episódio de número 85. E enfim, chegamos no episódio de transição que para muitos que já se perguntam o que é isso, Haru. Então, o episódio de transição é como o nome já diz, ele vai transitar de um arco antigo para um arco novo, só que para dar o tempo já, digamos que um tempo para ser preparado esse arco novo, essa adaptação, eles vêm com um episódio que na maioria dos casos, às vezes é original, é um episódio que não é uma adaptação do mangá, então muitas vezes podemos considerar até mesmo um filler. Mas eu diria, eu prefiro chamar de episódio de transição do que filler, porque filler na maioria dos casos não são bons, a gente já tem uma imagem negativa quando vê o nome filler, então eu prefiro chamar de transição. Para todo caso, é a mesma coisa, se você, me perguntar, mas esse episódio, ele foi muito legal, por mais que seja esse episódio, assim, de transição, filler, porque foi um episódio especial, foi um episódio focado no Yami, e, é o passado do Yami, e o Yami, na minha opinião, é o melhor personagem de Black Clover. Se você me perguntar, eu gosto da personalidade dele, eu gosto das habilidades dele, ele é muito legal, de todos os capitães mágicos, se fosse me perguntar, eu escolheria ele como o próximo Rei Mago, sem sombras de dúvidas. Então, quando é um episódio focado, digamos que no passado dele, nas missões dele, eu acho muito legal, então é claro que eu ia gostar desse episódio. Para todo caso, já fico feliz porque pelo que a gente viu, vai ser no mínimo 2 ou 3 episódios, eu diria, focado nisso, porque pela prévia a gente já sabe que o próximo episódio vai ser focado ainda no Yami, então eu acredito que ainda vai ter alguns episódios focados até vir o próximo grande arco, que é o arco dos Elfos, que é o arco que tá acabando no mangá e é um dos melhores arcos, é melhor que o arco passado, já deixando você com hype. Para todo caso, então eu vou falar o que eu achei do episódio, o que eu gostei, como é que foi o episódio. Para vocês que gostam também do episódio, gostam de Black Clover, me diga nos comentários o que você achou. Especialmente para você, Kirai-san, se você está vendo esse vídeo. O Kirai, como a maioria de vocês que está vendo o vídeo, é um inscrito, sempre comenta nos vídeos do Black Clover, então um salve para você. E me diga aí o que você está achando se você está vendo o vídeo. E para você que já está perguntando, Haru, você não me deu um salve. Então comece a comentar mais nos vídeos, porque o Kirai, em quase todo vídeo do Black Clover, ele comenta, alguma coisa. Então, se você quer que eu mande um salve para você, é só comentar alguma coisa do episódio ou começar a comentar mais. Mas para todo caso, vamos falar logo disso, quero saber sua opinião nos comentários, porque é importante ver o que você achou desse episódio. Eu acho que foi um episódio legal, não foi que nem o Petito Korobá lá, que foi um episódio filler inteiro, que foi no meio do arco. Acho que foi naquele episódio que ia pro 83 e daí teve esse episódio especial, isso decepcionou muita gente. Já esse episódio, já não, um arco acabou, tá vindo um episódio de transição e foi um episódio legal, então eu acho que você vai gostar. Então vamos começar logo, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, dê like, que isso vai ajudar bastante. Agora vamos falar do episódio de número 85 de Black Clover, mais conhecido como O Passado e a Origem de Yami, onde ele encontrou seu grande rival. Vamos falar sobre como é que foi o episódio. Então, a gente viu que o episódio já começou com o Asta sem vida, o Asta tava mais depressivo que muitos otakus que vem Black Clover. Então, eu diria que, ele tava muito triste, tava pra baixo, porque ele não conseguiu chegar na final, a luta dele foi um empate, e ele ainda viu o rival dele ultrapassar ele e vencer, digamos, o Royal Shiken, que foi o torneio aí pra selecionar os Cavaleiros Mágicos. Então, ele tá decepcionado, porque além dele ter visto o Yuno tá em outro nível, ele não pôde ver lutando, ele viu de longe. E eu acho que mais frustrante é mesmo essa situação, você queria enfrentar teu rival, teu amigo de infância, que você conviveu anos, que você tem essa rivalidade, de quem vai se tornar o Rei Mago primeiro, e você viu que não conseguiu chegar na final onde ele chegou, e você vê ele usando todo o poder dele que poderia ter sido usado contra você. Então eu acho que isso deixou o Asta mais frustrado do que o Asta até ter perdido pra ele, porque se o Asta perdesse pro Yuno, ia ser uma frustração, mas não ia ser tão triste como não ter chegado à final e ter visto ele ainda ganhar, mas sim sem ter podido, que lutar contra ele. Então eu acho que é muito pior você ter perdido e só assistindo do que você tentar perdendo lutando. Eu acho que você entendeu o que eu quis dizer, ficou meio confuso, mas espero que entenda. Então daí vemos que o Asta, tá assim, tá pra paixão, tá depressivo. E acontece que, eles falam com ele e, eles só ficam... Mas ele vai respondendo. E o que acontece é que daí a gente vê que todo mundo tá ali. Eles não sabem se eles vão falar com ele, se eles tentam animar. E acontece que a Vanessa já chega toda bêbada. Ela, já foi mostrando que não adianta, você tem que tentar ser corajoso nessas horas. Por mais que você esteja triste pelo teu companheiro ter perdido, por não ter conseguido cumprir o que ele queria, você tem que tentar animar ele, tem que agir como você age normalmente. E é assim que a Vanessa estava agindo, abraçando ele, toda bêbada. E daí a gente vê que o pessoal viu que era isso a real intenção dela, e daí começam a pensar e vão lá animar ele. Só o Uruk que queria, lutar com ele. Ele, fala...
daí o pessoal já fala, claro que não, sua anta, você quer que ele morra? Porque ele não vai se defender do ataque teu. Então, tipo, já começou isso. Foi muito engraçado esse episódio. Até o próprio Ghost vai tentar animar o Asta. Tipo, ele ia deixar a foto da irmã ser vista por 3,5 segundos pelo Asta. Pro Ghost, que é tipo um Doricon, isso é muita coisa. Então daí vemos que todo mundo vai tentar animar ele. Tipo, o Magma chega, tipo, falando que às vezes vai acontecer dele ter sido derrotado, por mais que o outro esteja em um grande nível de habilidade. E daí o Uruk já chega metendo um chute no Asta elétrico, o Asta sobreviveu ao chute e daí começa a ver o que estava acontecendo e começa a conversar com todos. Daí já é mostrado uma informação que é do próximo arco, que é do Royal Shiken. Tipo, o mensageiro já vai chegar logo logo ali na base dos Touros Negros para falar quem foi o selecionado. Então todos já estão preparados. Só que o próprio Asta fala, será que eu passei? A minha luta foi um empate. Então, tipo, daí todos falam, claro que você vai passar, você foi bem. Tipo, a Noelle tenta animar ele, claro que você vai passar. Eu claramente vou passar, porque eu ganhei, mas você vai passar, tua luta foi um empate, então tipo, o Asta tem chances. E o que acontece é que daí ela já começa a discutir com o Magma. Por quê? Porque ela começa daí a falar, o Magma tinha que se preocupar com ele e não com o Asta, porque ele sim pode não ser permitido, já que ele foi derrotado pela própria magia. Daí o Magma começa a falar, respeita teu senpai, garota. E ela fala, eu sou da realeza, meu amigo. E daí todos começam a discutir, já começa no clima. E vemos que a única que não tá animando muito o Asta é a Charming, que tá no mesmo caminho dele. Tipo, ela tá apaixonada pelo Yuno, pelo nível de habilidade que ela viu que ele fez. Então, tipo, ela tá bem bobinha, tanto que ela nem tá comendo. Tipo, tá muito engraçado essa parte. Daí todos falam, você não tá comendo porque você comeu demais já, isso sim. Então foi muito boa essa parte do episódio. E o que acontece? Quem não poderia faltar para animar nosso querido cabeça louca protagonista, o Asta? Isso mesmo, o nosso querido Yami, o Capitão Mágico, ele finalmente chega e começa, tipo, a fazer o Asta acordar. Porque o Yami a gente sabe, se não for como ele pediu, você vai ter que obedecer a regra dele, que ele é o capitão. Vemos que daí o Yami já tá, tipo, quase todo pelado lá e, tipo, já fala, vamos todos para um banho, é a melhor coisa para nos animar. Então, tipo, ele já vai levando o Asta e o Asta só fala, ah, mas dessa vez, Johto, eu não quero ir, por favor. E daí o Yami só fala, você vai porque são ordens do capitão, você fique quieto e obedeça, seu pirralho, é melhor ficar caladinho, a gente vai tomar o banho junto. E daí acontece que, tipo, todos vão, tipo, lá, digamos que para um banho que é parecido com uma onsen, que é uma fonte termal, apesar que não é, é só o banho que é, tipo, enorme mesmo, uma banheira bem grande ali da base dos Touros Negros. E acontece que daí a gente vê, tipo, o Yami lá, o Asta, a gente vê o Gauche, a gente vê, tipo, quem mais que falta? Ai, eu esqueci, acho que o... o Gordon, e daí, entre outros, o Uruko. E também daí vemos que tem a outra ala, que é a ala feminina, só que elas conseguem escutar, tipo, se o Yami falar algo. O único que faltou foi o Fígaro, porque ele ainda tá inconsciente, então ele só vai aparecer na metade do próximo arco em um momento decisivo. Mas, tipo, se o Fígaro tivesse lá, a gente sabia que ele ia tentar olhar o lado feminino, isso que faltou pra ter de comédia. Mas daí, para todo caso, teve uma cena engraçada lá do Gordon falando, tipo, que agora que todos estão no banho, algo os conecta. Então foi muito engraçado essa parte. Então a gente vê que daí o Yami começa a contar uma história, a história do grande rival dele, porque pelo menos assim talvez ele tente animar o Asta. Então ele começa a contar as histórias da juventude dele. Então, apesar que do Yami você já vê que é legal, porque tipo a gente vê as histórias dele, tipo a juventude dele. Por mais que ele seja jovem, ele tenha Nijo Hasai, vemos que ele era membro de um esquadrão mágico, ele não era o capitão, era os Cianos, Servos Cinzentos, que agora é Cianos, que é o esquadrão do Riro. Mas naquela época ele só era membro, e tipo, o Juros ainda era o capitão mágico, então a gente vai vendo toda essa história dele. Daí acontece que o episódio se centra numa parte que ele não tá na capital real, ele não tá ali pelo esquadrão, digamos que ele está treinando, mas como membro de um esquadrão mágico, de um cavaleiro mágico. Então acontece que daí a gente vê que vários, digamos, camponeses, eu diria, pedem o auxílio dele, porque ele tá pescando, tá tentando achar uma comida, e esses camponeses pedem a ajuda dele, porque é uma cidade, é um vilarejo bem pequeno, e que está quase na época da colheita, e digamos que essa colheita vai, digamos, reservar bons frutos, para não usar outro termo, que eu acho que é assim que fica melhor. Então daí acontece que vários bandidos vão tentar chegar no vilarejo para tentar roubar esse esforço, esse trabalho, digamos, esses alimentos que eles levaram tanto tempo para fazer, por conta de que muitos vilarejos estão sendo assaltados por esses bandidos. E o que acontece é que eles pediram, digamos que um pedido à capital real para que venham cavaleiros mágicos proteger, mas o problema é que esses bandidos estão atacando vários vilarejos, então acontece que não vai poder ter o auxílio de
cavaleiros mágicos para esse vilarejo que é pequeno. Então, por isso que tendo visto o Yami ali pescando, eles pedem a ajuda dele para que ele dê conta dos bandidos. E o Yami, vendo tudo isso, ele aceita o pedido. Ele só fala, eu quero sonecas também. Nada de dinheiro, eu quero é comida e soneca. Porque em nenhum momento o Yami falou que queria dinheiro. Ele só falou, vocês acham que isso é o suficiente para me pagar? Eu quero sonecas junto. Então, tipo, ele só queria refeição e um lugar para dormir. Então vemos que daí o vilarejo proporcionou isso. E daí já na hora que os bandidos chegam, o Yami começa a atacar. E sério, mostra o nível de habilidade dele. Ele acabou praticamente com 50% dos bandidos sozinhos, pra você ter ideia. E daí acontece que quando o Yami consegue derrotar todos, ele se aproxima da floresta e daí ele vê a emboscada que vários, digamos, bandidos estão lá em volta dele, vários esquadrões mágicos. Não é esquadrão porque a gente sabe que esquadrão mágico é da capital real, mas tipo, só pra dizer no sentido daí de gangues bandidas, inimigas mágicas. Vemos que todos eles daí, digamos que emboscam o Yami e tentam atacar. E como o Yami disse, por mais que eles sejam fracos individualmente, juntos eles podem ser um problema. Então não há escolha, eu vou lutar com todos eles agora. Tipo, o Yami já entra pra aquela lista de um versus muitos, porque sério, ele foi Tsuyoi, pra não usar outro termo. Então ele acabou com todos praticamente, só que a gente viu que numa hora que talvez ele sofresse um golpe por trás, quem que aparece? Sim, o grande rival e companheiro que ele conheceu naquele dia, o Vengushi, o atual capitão do Alvorecer Dourado. Então, tipo, é aí que eles se conhecem, e daí o Vengushi, ainda é um nome difícil de pronunciar, tanto que o Petito Kurobá fez sobre isso, eu falo no final do vídeo. Ele, tipo, chegou ajudando o Yami, tipo, o Yami só fala, tudo nesse cara é suspeito, a roupa, o traje, a vestimenta, o jeito que ele fala, até o nome dele é suspeito. Então, tipo, ficou muito boa essa parte, foi engraçado. E daí vemos que os dois dão cobertura um pro outro, como o Yami falou, o que deles se misturam, se emparelham, então eles têm uma boa sintonia e derrotam facilmente todos ali. Só aquele, digamos que o bandido, o chefe da gangue, fugiu, mas todos os capangas ficaram ali presos e daí provavelmente foram entregues para a capital real. Então a missão foi um sucesso, o vilarejo ficou a salvo e por um bom tempo não vai sofrer de ataques dessas gangues. Vemos que daí no final do episódio já mostra o Yami conversando com o Vengushi, tipo, eles tendo, digamos que uma conversa assim, e porque foi ali que eles se conheceram, tipo, eles nem se conheciam e eles são do mesmo esquadrão. Então, tipo, o Yami fala ainda da máscara do Vengushi, o Vengushi fala que, tipo, essa máscara foi uma Taisetsu Hito, que é uma pessoa muito preciosa que deu, a gente sabe que foi o Rei Mago, então, tipo, foi bem legal essa máscara, a gente já viu no episódio de Black Clover, o tipo, um pouco da história do Vengushi, então foi legal, a gente viu tudo essa amizade começando e que gera numa rivalidade, porque o Vengushi fala que pro Yami que ele não pode ir com o Yami treinar, porque ele tem um outro caminho que ele vai seguir no momento, mas que um dia esses caminhos vão virar um trilho só e eles vão se reencontrar, afinal eles são companheiros do mesmo esquadrão, e eles já têm uma amizade que gerou numa rivalidade para ver quem será o primeiro a se tornar um capitão mágico. Então é aí que a gente vê o Yami continuando o treinamento dele, digamos que por todo o mundo, pela toda a região e por todo o reino, e a gente vê o Vengushi voltando para a capital real para cumprir as ordens lá do esquadrão deles. Então foi legal porque mostrou como eles se conheceram, mostrou essa amizade e rivalidade, e isso foi muito legal. Eu acho que isso vai animar o Asta, vai lembrar muito do Asta e do Yuno, então vai ser bem bacana ver isso. Eu gostei de ver, tipo, o Yami, tipo, o principal rival dele é o capitão do Alvorecer Dourado, então foi um episódio particularmente gostoso. Acho que quem é fã do Yami, é fã de Black Clover, vai gostar desse episódio, porque foi muito gostoso, e é aquele episódio que você não critica porque foca na história do personagem que a gente particularmente queria ver. Então foi muito bom. Agora vamos falar um pouco do Petito Kurobá, porque eu já falei tudo que eu queria falar sobre o episódio de número 85, meu querido e minha querida jovem, mas já comentei o que você gostou, se inscreva no canal, dê like, que isso vai ajudar bastante. Então vamos logo falar o que eu achei do Petito Kurobá. Então, o Petito Kurobá, eu acho que foi muito legal porque mostrou algo que eu tive dificuldade um pouco agora de pronunciar no vídeo, Vengushi, que é o nome aí do capitão do Alvorecer Dourado. A gente viu que, tipo, ele é um nome bem difícil, o Yami tava errando várias vezes e ele tentava corrigir, e tipo, ele sempre pronunciava o nome e sendo alguma palavra em Hongo que era outra, tipo shampoo ali, ou tipo o nome de um animal, então ficava engraçado de ver, e foi um Petito Kurobá que eu acho que muita gente gostou. Então era isso, meu querido e minha querida. Agora se a pergunta é, Haru Senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Black Clover? Então, meu querido
minha querida Kohai. Esperamos para o próximo episódio algo que vai ser bem legal, porque vai focar no Yami de volta. Como ele mesmo já falou, falar pro meu esquadrão os tempos de juventude é meio estranho, afinal eu sou um jovem. Então a gente vai ver que tipo, vai focar mais uma vez ainda em mais uma missão do Yami. O título é Yami e to Vegashi, ou alguma coisa do tipo. Então vai mostrar mais da rivalidade deles, a gente vai ver mais um pouco dessa história. Se você fosse me perguntar, eu acredito que vão ser mais 2 ou 3 episódios. Acredito que é o tempo ideal, tipo, pra fazer esses episódios de transição. E daí começa o próximo grande arco de Black Clover, que vai ser um arco que vai pirar muita gente, vai criar muita hype. Então, eu acredito que esses episódios de transição já foi o primeiro. Acredito que mais 2, e daí vem o próximo arco. Mas até lá, vamos aproveitar e ver mais das histórias do Yami. Afinal, o próximo episódio a gente vai ver mais dele e do grande rival, o Vegashi. Mas no momento era isso que eu queria falar. A gente assiste o próximo episódio e daí a gente conversa. Muito obrigado por ter visto o vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Black Clover. A gente se vê também nos próximos vídeos. Mata, né?